Estamos de volta com Ana Clara Interview e agora vamos falar com os atores que dão vida aos personagens, o Joãozinho e a Lila. Como surgiu a ideia de criar os personagens Joãozinho e Lila? Bom, nós entendemos que o projeto ele surgiu do coração de Deus para os nossos corações, com o propósito de nós levarmos a palavra de Deus para as crianças de uma maneira mais dócil, né? E de uma maneira também que a criança fosse se identificar melhor. E aí criou-se os personagens Joãozinho e a Lila. O nome, né, se deve porque eu tenho um dos meus filhos se chama João Marcos, né? E então foi em homenagem a ele. E a Lila, a Maria Isabel, que a minha filha menor, a Rebeca, chamava ela de Lila. E aí nós adotamos esses nomes aos personagens. Que legal! E de onde veio a inspiração para dar vida a essas duas crianças tão especiais? Na verdade, o processo de inspiração foi justamente voltado já como eram os filhos do meu pai. Tinha o Joãozinho, tinha a Lila. E, inclusive, uma das histórias que a gente conta na igreja também foi inspirada muito nesses personagens, que eles brigavam muito, e aí eram dois irmãos que brigavam, mas aí quando encontram Jesus as coisas mudam. Então, a inspiração gira em torno disso. Foi como meu pai já falou, foi uma forma de se falar sobre o amor de Jesus de uma forma leve e inspirada nos filhos dele mesmo. E como foi o processo de construção dos personagens? Desde o jeito de falar até as expressões e atitudes. Bom, na verdade a construção dos personagens em si foi baseado num incentivo. Quando a minha esposa ela recebeu a função, né, como líder das crianças do departamento infantil, e isso nos inspirou por causa que ela queria alguma coisa que fosse falar com as crianças. Aí nós buscamos, pesquisamos e criamos aí esses dois personagens. Agora, quanto às atitudes, às vozes, isso foi saindo naturalmente com o tempo e nós fomos adaptando, né, para os melhores, o que nós entendíamos como melhor naquele momento. E agora me conta, e acredito que todos querem saber, vocês já tinham experiências com personagens infantis antes? Eu não. Eu também não. Foi uma vivência nova, foi uma experiência nova, mas o mais difícil de ser criança, quando nós nos tornamos adultos, é justamente permanecer com a pureza, com a simplicidade, né? Então, é tirar toda a complexidade da fé. Então, e as crianças, elas nos transmitem isso, e eu acho que esse foi o maior desafio dessa experiência. Então foi única e foi realizadora. Isso é muito importante. E qual foi o maior desafio em representar crianças sendo adultos? No meu caso, na prática, foi a voz. Na minha dificuldade foi essa, para representar uma criança. Agora, como eu falei anteriormente, a simplicidade, a pureza, quebrar os paradigmas das complexidades de ser um adulto, isso se tornou um desafio no começo, mas é gostoso depois na prática de desenvolver. E você? Pra mim, eu não tive tanta dificuldade com a voz, porque eu uso a minha voz, só um pouco mais aguda. E eu acho que a minha maior dificuldade foi num período, na verdade, que eu tinha passado por um acidente, eu ainda estava meio paralisada e era mais difícil de abraçar as crianças, mas foi uma parte que passou e agora já não tem mais dificuldades em fazer o personagem. Vocês têm um sotaque diferente, de qual cidade vocês vieram? Nós somos do Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos, naturais de Palmeira das Missões. E como é vir de outra cidade para pegar o evangelho aqui em Goiânia? Para nós isso é maravilhoso. Isso é um projeto de vida que se realiza. Nós recebemos um chamado de Deus. Estando ainda lá no Rio Grande do Sul, Deus nos entregou uma mensagem de que nós iríamos para longe da nossa terra para falarmos do amor de Deus.
e isso tem se realizado a cada dia, e estar aqui num estado como Goiás, tão hospitaleiro, uma cidade tão amável como Goiânia, para nós é um prazer. Aqui em Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, toda a região metropolitana aqui dessa capital, nós estamos aí apaixonados e nos sentimos de maneira, como é que vamos dizer assim, a hospitalidade goiana, ela não tem igual no Brasil. E qual a diferença que vocês sentiram de vir do sul para Goiânia? Calor. O calor, essa é toda a diferença. Eu tenho saudade do frio às vezes. E o que vocês mais gostam em interpretar o Joãozinho e a Lila? Bom, eu gosto do Joãozinho nos momentos, porque o Joãozinho é um personagem que ele está sempre em altos e baixos. Em alguns momentos ele está com uma fé inabalável, em alguns outros momentos ele está triste. Em alguns momentos ele está querendo fazer todas as coisas ao mesmo tempo pelo reino, mas às vezes ele se desanima. E isso reflete muito a nossa realidade da nossa fé. E isso eu confesso que eu me identifico e creio que muitas pessoas também se identificam com isso. Eu acho que a parte mais legal disso tudo é a realidade, é a vivência, a naturalidade dos personagens Joãozinho e Lila com a vida real. Já a Lila ela é mais animada, ela é mais extrovertida, ela quer sempre estar na igreja, e ela quer fazer, e ela briga com o Joãozinho porque ela quer muito acelerada. O que também faz eu me identificar com a minha personagem, por isso que eu amo interpretar a Lila também. Como é a rotina de preparação antes das gravações? É sempre de muita ansiosidade, porque cada dia é um novo desafio, cada dia é uma nova realidade. É novas histórias, são novas igrejas, são novos públicos. Os personagens são os mesmos, mas com situações e realidades e públicos diferentes. Então são desafios de ansiosidade, mas ao mesmo tempo de preparação espiritual. E vocês recebem ajuda de alguma equipe pedagógica ou religiosa para adaptar as histórias bíblicas? Não, eu tenho a minha esposa, a Franciele, né, que ela é pedagoga, então ela contribui muito nessa construção das histórias e o resto vem da inspiração do Senhor mesmo que está conosco sempre para desenvolver o trabalho. E o que mais emociona vocês no retorno do público infantil? O carinho é inexplicável, né? Eu ia dizer o contato físico, e vem, e abraça, e quer vir no colo, quer estar junto. Pra mim é essa parte aí do carinho mesmo. O tempo depois do culto é sempre estendido com fotos, enfim, essa extroversão é muito bacana. E já aconteceu alguma coisa engraçada com alguma criança? Eu já tive algumas situações aonde nós estávamos visitando uma escola e eu na hora que eu fui abraçar, porque a visão fica um pouco embaçada, né, com a cabeça do personagem, e acabei que colocando o dedo no olho de uma criança. E aí ela começou uma choradeira e até contornar aquela situação foi um pouco constrangedor. Mas assim, foi o suficiente, deu certo, contornamos a situação, dispensamos o carinho para ela, mas foi um acidente que aconteceu e eu achei que foi embaraçoso. Eu também, só que esse meu foi na igreja, que tinha muita criança em volta, e aí eu tropecei em uma, e aí ela caiu, também foi complicado, mas também deu tudo certo no final. E como perceberam, o trabalho de vocês estavam realmente tocando o coração das crianças? Eu acho que primeiro pela curiosidade das crianças, né? Quando nós falávamos que o Joãozinho e a Lila iam estar participando, a adesão delas eram muito grandes, até mesmo dos adultos. Então a gente começou a perceber que esse trabalho cativava muito, né, o público infantil e até os próprios adultos, né, que a gente interage com eles também e acaba ficando algo bem divertido e ficando para todas as idades. A interação faz o público criar uma intimidade com os personagens. E aí, quando eles criam essa intimidade com os personagens, da gente falar alguma coisa diretamente a eles durante o culto, tudo isso faz eles terem essa aproximação e trazer aquele sentimento de pertencimento do projeto, né? Qual história da Bíblia foi mais marcante de encenar? Na verdade, eu acho que não foi nem uma história da Bíblia. Eu acho que foi na conversão do Joãozinho. Então, que é onde a Lila
ela apresentou Jesus para o Joãozinho através de uma atividade da igreja. Então, para mim, essa foi a história mais marcante que nós já ensinamos até hoje. Como é levar a palavra de Deus de forma leve e divertida, sem perder a mensagem principal? Eu acho que é a simplicidade da maneira que nós falamos, que os personagens se comunicam com o público, ela nunca sai do tema principal, que é Jesus. Tanto é que é difícil darmos uma resposta sem falarmos sobre fé, sem falarmos sobre obediência, temor do Senhor, humildade, honra aos pais. Então, e todas essas coisas levam para o tema principal, que é Jesus. Então é muito difícil sair fora do tema, mesmo desenvolvendo personagem, história, porque o propósito, ele é um só. E já aconteceu de alguma criança perguntar alguma coisa e vocês não saberem responder? Inúmeras vezes, né? E perguntas que nós até, como personagem, como o Joãozinho e a Lila, nós também precisamos perguntar aos nossos pais como que nós viemos ao mundo, né? Nós falamos, não, somos criação de Deus, né? Somos criação de Deus. Mas agora assim, mas de onde é que Jesus tirou a terra? Por exemplo, eu já teve uma criança que me perguntou isso. De onde é que Jesus tirou a terra para construir o mundo? E até você explicar que ele formou tudo do nada, ele é um pouco complexo para responder. E como vocês se sentiram quando a criança perguntou? Não, eu me senti assim, valorizado, porque eu entendi que as crianças, elas vinham esperando algo de nós. Muitas outras perguntas que ela não fez, ou seja, ela obteve resposta. Então, ela confiou nos personagens. E mais isso aí ainda nos traz a responsabilidade de nos prepararmos cada vez mais para apresentar um bom trabalho para elas. Vocês acreditam que a arte pode ser uma ferramenta poderosa de evangelização? Com certeza. E não só é a arte que a gente faz, interpretar personagens, mas todo tipo de arte. Todos os nossos dons e todos os nossos talentos, eles podem servir de alguma forma para louvar ao Senhor. Seja um talento, a pessoa gosta de desenhar, gosta de pintura, a pessoa gosta de cantar, gosta de tocar instrumentos, independente do dom e do talento da pessoa, a arte, ela é divina, ela serve também para louvar a Deus. Até porque as nossas inspirações, a nossa criatividade, tudo vem de Cristo, porque Cristo é muito criativo. Quando a gente pensa que Ele criou o mundo, que Ele criou tudo que nós vemos hoje, as árvores, as plantas, Cristo tem muita criatividade. As cores, então tudo vem de Cristo. Então todos os dons e todos os talentos, eles podem sim ser para louvar ao Senhor, eles devem ser para louvar o Senhor. E já aconteceu de alguma criança reconhecer vocês e chamar pelo nome dos personagens? Não, isso é mais difícil acontecer, porque como a gente faz trabalhos em outras igrejas, acaba que as pessoas não nos conhecem, né? Mas em igrejas que nós congregamos, por exemplo, isso já aconteceu algumas vezes já, de as crianças nos reconhecerem, nos identificarem, mas chega a ser até um momento divertido, na verdade. Como vocês equilibram o lado artístico com o compromisso espiritual dessa missão? Ele é um trabalho leve. Eu gosto de atribuir assim, porque nós achamos que a missão evangelística, ela é um cargo pesado. Mas tudo que você faz com amor, ele não se torna pesado, ele não é algo trabalhoso. Para nós estar aqui, por exemplo, levando a palavra de Deus através aqui da TV Alegria, do programa seu, Ana Clara, para nós é algo maravilhoso. Não se torna pesado, não se torna dificultoso, muito pelo contrário. É um momento de alegria, descontração, é um momento de, eu posso dizer assim, de fluidez. Ele, como um rio, ele segue o seu rumo e nós ficamos alegres com isso. E o que mais aprendem pessoalmente interpretando o Joãozinho e a Lila? Quer responder essa, Lila? Pode ser. Eu acho que tudo que a gente prega tem que ser vivido.
Então tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina serve também como ensinamento para nós. Em todos os momentos, seja na história da criação da conversão do Joãozinho, seja na história da criação do mundo, tudo aquilo que a gente... Até tem estudos que falam que a gente aprende mais ensinando, né? Então tudo aquilo que a gente ensina, a gente tem inclusive que ter o cuidado de viver aquilo que nós pregamos, que é o Evangelho. E vocês se inspiram em algum meio artístico ou religioso para criar os personagens? Na própria Bíblia. A própria Bíblia, ela é a fonte de inspiração, né? Então não tem nada algo externo, contudo, né, a Bíblia, ela é uma fonte de inspiração inesgotável. Então, quando Jesus chama as crianças, quando Jesus realiza os milagres, tudo ali é um momento de inspiração para nós desenvolvermos as nossas atividades com os personagens. E como é trabalhar juntos e construir essa amizade do Joãozinho e da Lila na tela? Eu acho que pra gente é mais fácil porque nós construímos em família, né? O Joãozinho é meu pai na vida real, a Lila, na verdade, é filha do Marcos, né, na vida real. Então pra gente foi até mais fácil de construir porque até numa improvisação, alguma coisa a gente já se conhece, a gente já se comunica em casa antes de fazer a apresentação, então fica mais fácil por isso. Justamente. A gente já tem essa conexão já. E qual é a maior missão de Joãozinho e Lila para vocês como artistas e cristãos? Qual é a maior lição? Eu acho que a maior missão do Joãozinho e da Lila conosco, essa interação, ela está relacionada muito, eu acho que a atitude do Joãozinho de sempre errar, mas conseguir voltar atrás e pedir perdão e reconhecer. O Joãozinho tem o coração muito voltado para o arrependimento. O Joãozinho, ele tem um coração muito bondoso. O Joãozinho, ele tem um coração que sempre quebrantado na presença de Deus. E isso faz com ele, quando ele erra, ele se sente muito triste, ele quer parar na sua caminhada, mas sempre aparece uma palavra, alguém incentivando, motivando, né? E ele conseguindo se reconciliar. Então, a facilidade de perdoar do Joãozinho, ela é muito grande. E pra mim, a Lila já é uma menina mais meiga, atenciosa, ela gosta de elogiar as pessoas ao redor dela, ela é muito perseverante com a conversão do Joãozinho, então ela tá sempre insistindo no Joãozinho, então a perseverança e essa delicadeza e atenciosidade da Lila também é algo que pra mim também é muito marcante na personagem Lila. E já pensaram em levar os personagens para apresentações em escolas, igrejas ou eventos infantis? Sim, isso já acontece em alguns lugares, né, que nós passamos. Já fizemos alguns trabalhos em algumas igrejas e algumas escolas também, quando convidados. Nós estamos sempre dispostos aí a estar participando. E que mensagem vocês esperam deixar para as famílias que acompanham o trabalho de vocês? Bom, eu acho que a principal mensagem, ela tem que ser o que o Joãozinho comentou antes, que o amor de Deus possa preencher todo o espaço, tudo aquilo que está vazio, Deus pode preencher, Deus pode suprir as necessidades. Ele é o Jeová Jiré, o Jeová da provisão, e Ele cuida de nós em todos os sentidos e nos mínimos detalhes. Então, eu acho que esta é a mensagem para um mundo tão difícil, para um mundo com tantas dificuldades, onde as pessoas têm uma correria tão grande e muitas vezes esquecem que Jesus, ele pode nos atender em todas as nossas petições. Quais são os sonhos de vocês para o futuro de Joãozinho e Lila? O meu sonho é que alcance o maior número de pessoas o possível. Que o Evangelho chegue, que aonde nós podemos não ir, mas os personagens Joãozinho e a Lila, a voz deles, a mensagem deles possa chegar dentro dos lares, possa chegar com as famílias, possa chegar dentro das escolas, possa chegar nos lugares mais remotos. Por quê? Porque nós anunciamos aquilo que tem mais precioso, que é a boa semente do Evangelho. E como vocês veem o impacto da fé
e da arte na formação das crianças de hoje? Obediência e a permanência do modelo tradicional das famílias. Porque o Joãozinho e a Lila, eles são criados de um modo convencional, de um modo tradicional, numa estrutura familiar sólida, por mais que eles não tenham sido criados na igreja, mas eles, quando crianças, eles conhecem a Jesus e se entregam ao Senhor. Hoje, o pai da Lila e do Joãozinho, a mãe da Lila e do Joãozinho, formam uma família cristã. Então, eu acho que isso aí é muito lindo e também é uma mensagem que nós queremos ainda divulgar e mostrar o quanto é bom servir a Deus dessa forma, com toda a família servindo ao Senhor. E para encerrar, o que vocês gostariam de dizer às crianças que acompanham Joãozinho e Lila e aprendem sobre o amor de Deus com vocês? Eu acho que o mais importante é a participação, em primeiro lugar, né, de uma igreja mais perto da sua casa, que você vai lá, participe, que você não deixe de presenciar a escola bíblica dominical, que você não deixe de participar do coralzinho que existe lá na sua igreja, que você não deixe de participar das atividades, que quando o papai e a mamãe estiverem cansados, você junte eles assim, ó, vamos fazer uma oração em família. Então, as crianças, elas são protagonistas. Elas são protagonistas da fé dentro dos lares. Então, é esta a mensagem que eu quero deixar para todas as crianças da minha parte. Você, Lila? As nossas crianças, elas são o futuro da igreja. E não só o futuro, como são o presente da igreja. Então, nas crianças nós vemos os futuros pastores, os futuros cantores. São servos do Senhor e o reino de Deus é das crianças. Então, que elas possam sempre, como meu pai já falou, que elas possam também ser essas influências dentro dos lares para conseguir trazer o amor de Deus para dentro da igreja. Até porque criança tem esse brilho especial que é ser rico em amar, em perdoar. Então que consigam exercer isso de forma que preguem o evangelho nas suas atitudes no cotidiano e na rotina do dia a dia. Eu acho que é interessante comentar, Ana, que nós não cremos que o amor de Deus ele é levado da igreja para dentro do lar. Nós cremos num processo inverso a isso, que o amor de Deus ele é levado de dentro do lar para as igrejas. Nós não somos no lar o que nós somos na igreja, não, nós somos na igreja o que nós somos dentro do lar. Então, se nós conseguirmos preencher o nosso lar com amor, com a presença de Deus, com certeza vai ter amor e presença de Deus na igreja, por causa que ela nos acompanha. Deixa pra gente as redes sociais e o contato caso alguém queira conhecer melhor o trabalho de vocês. O nosso WhatsApp, né? Que a gente não tem o Instagram ainda dos personagens, mas o nosso telefone para contato é 64 99652 7904. E também para quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, nós estamos sempre na igreja Vila Brasília, né? Na Assembleia de Deus, Vila Brasília, do Ministério Madureira, né, com o Bispo Ides, e aonde o nosso pastor local é o pastor Luiz Antônio e a pastora Lucimar, aonde com muito carinho eles nos permitem, né, estar desenvolvendo ali os trabalhos com o departamento infantil, né, do qual também nós trabalhamos com as escolas dominical, com o departamento infantil junto com as demais irmãs que envolvem esse trabalho. A minha esposa está sempre envolvida dentro dessas atividades e ela fica aqui na Vila Brasília, né, em Aparecida de Goiânia, e é o lugar onde nós congregamos. E como a gente serve nossos convidados muito bem, vocês aceitam um suco, um café? Para nós vai ser uma alegria muito grande, porque depois dessa entrevista, desse trabalho, desse envolvimento aqui, deu fome. Vocês aceitam um café, um suco? Eu aceito um suco. Um suco também. Muito obrigada pela visita de vocês. E o nosso programa de hoje foi simplesmente encantador. Falamos sobre a arte de fazer crianças sorrirem, levando a palavra de Deus.
Um tema que toca o coração e nos lembra do poder da fé, da pureza e da inocência infantil. E com a presença dos talentosos atores, o Marcos e a Maria Isabel, que dão vida aos personagens Joãozinho e Lila, conhecemos um pouquinho mais dessa linda missão de evangelizar através da alegria da imaginação e da arte. Descobrimos que ensinar sobre Deus para os pequenos é mais que contar histórias, é plantar sementinhas de amor, esperança e fé nos nossos corações das crianças. De um jeito leve, divertido e cheio de significado. O Joãozinho e Lila nos mostraram que um sorriso de uma criança é uma das formas mais puras de sentir a presença de Deus e que cada gesto simples pode transmitir grandes ensinamentos. E assim, o Ana Clara Interview termina com a certeza de que, quando fazemos tudo com amor, fé e propósito, conseguimos transformar vidas, começando pelas crianças. E não se esqueça de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. E a gente se vê no próximo sábado, às 16 horas. Super beijo, tchau!